Então, gente, dando continuidade às nossas aulas, na aula passada nós discutimos um pouco as diferenças entre o que é ser um chefe e o que é ser um líder, os tipos e estilos de chefia e também a aplicabilidade de cada estilo nas diferentes situações, né? E a gestão dos conflitos no ambiente hospitalar. Hoje nós vamos estudar basicamente como que esse hospital se organiza. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve passagem pela história. A gente vê que o termo hospital ele é originado de uma palavra latina, que é hospitale, que ele tem como principal significado aquele que dá agasalho e aquele que hospeda. Por quê? Porque nos primórdios, nos primeiros hospitais, quando eles surgiram, era mais para pessoas que estavam sem teto, para estrangeiros, para viajantes, para andarilhos, por isso que era aquele que hospeda. Só que na linguagem grega, a palavra hospital também ganhou significados diferentes da palavra latina. No caso do grego, foi lugar que recebe doentes, asilo para pobre, asilo para crianças, para viajantes estrangeiros, para velhos e também para incuráveis ou insanos, que seriam as pessoas com doenças mentais. Tá? A origem dos hospitais já remota sempre à Idade Antiga, onde as doenças, como acredito que vocês tenham visto na história da enfermagem, era sempre relacionada, na visão deles, a um castigo divino. Só que os gregos, eles construíram templos para reverter esse castigo, e esses templos já eram o que nós conhecemos como hospital. Tá? Na Índia, em 226 a.C., nós temos o registro do primeiro hospital construído. Após isso, nós tivemos outro, no Ceilão, em 1437, tá? Mas a partir da era cristã, que seria o depois de Cristo, é que esse hospital passou a ser caracterizado como principal objetivo a curar doentes, tá? E tinha como principais princípios os princípios da Igreja Católica, do cristianismo, no caso, né? Que seria proteção e amor ao próximo. A igreja controlando todo o sistema na época, principalmente na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, ela também era responsável por gerenciar esses hospitais cristãos, que era baseado geralmente na espiritualidade e na oração, onde o tratamento era sempre feito através da fé. Depois disso, foram utilizando drogas, né, meio que arcaicas mesmo, como as ervas medicinais, onde os frades, os padres nos conventos, eles assumiam um papel de médicos, né? E as madres, as freiras, prestariam o cuidado, é o que nós seríamos a enfermagem, né? As primeiras enfermeiras foram essas freiras, que elas eram responsáveis por prestar cuidado, enquanto os frades e os monges prestar a assistência médica. Após isso, gente, a partir do Concílio de Viena em 1312, concílio é uma reunião que tem no alto clero da igreja, onde eles decidem sobre algum assunto. Então, em 1932, teve um concílio na cidade de Viena, onde o tratamento de enfermos passou a ser feito por leigos. Então, a igreja não iria mais cuidar do tratamento de doentes. Só que durante muito tempo ela fez isso e ela continuou a influenciar, mas ela não seria mais responsável, tá? Até hoje a gente percebe a influência da igreja nos hospitais. Algo prático em campo que vocês podem observar seria a formação dos famosos hospitais católicos. Aqui na cidade de Rio Branco nós temos o Hospital Santa Juliana, que fundamentalmente é um hospital católico que tem toda a influência da Igreja Católica.
No passado teve bem mais, mas mesmo assim hoje a gente consegue perceber essa influência, tá? Então essa passagem do tratamento médico sair da igreja e ir para o mundo externo aconteceu em 1312, a partir das decisões desse Concílio de Viena. Aqui está um exemplo claro que vocês devem conhecer a freira, a Madre Teresa de Calcutá, que ela também fundou um hospital na Bahia, tá? E ela tinha auxílio de um médico que depois ele se tornou independente. Vamos lá. Em 1955, aqui no Brasil, foi publicado um decreto que criou o que nós chamamos de Lei Orgânica, ou Lei da Assistência Médica Hospitalar, onde naquela época, em 1955, hospital já não tinha mais o significado dos gregos antigos e nem do termo latino. Ficou acordado que o hospital seria uma instituição destinada a internar pacientes para diagnóstico e tratamento, tá? Apenas. E as pessoas que precisavam de cuidados médicos e constantes. Ou seja, o hospital seria o local onde a pessoa só poderia ser tratada, já doente, e diagnosticada com alguma doença. Não iria ter aqui aquele caráter profilático, aquele caráter que nós temos hoje da atenção básica. Tá aqui, ó, os primeiros hospitais brasileiros, primeiras assistências que tem documentada. Tá dando para todo mundo entender? Me ouvir bem? Sim, sim. Perfeito, então. Vamos dar continuidade, então. Vamos lá. Aquele conceito que eu apresentei para vocês de hospital ainda há pouco era do decreto de 1955. Alguns outros estudiosos e teóricos, principalmente médicos, posteriormente àquilo, conceituaram também a palavra hospital, tá? O Mac Eichner, ele foi o que nós conhecemos na história como pioneiro da administração moderna hospitalar, tá? E para ele, o conceito dele de hospital é esse daqui, ó. Representação do direito inalienável que o homem tem de ter saúde e reconhecimento formal pela comunidade, de sua responsabilidade de prover por meio de mantê-lo são ou restaurar a saúde perdida. Isso ficou na época muito confuso, por isso que o Dr. John, na abertura do hospital John Hopkins, eu acredito que alguém já tenha ouvido falar nesse hospital. O John Hopkins é considerado um dos melhores hospitais do mundo, ele fica nos Estados Unidos. Ele é retratado em muitos seriados médicos, em muitos filmes médicos. O mais famoso que tem é o Grey's Anatomy. Eles falam bastante do John Hopkins, tá? E além de ser um dos hospitais de excelência na assistência, também ele tem pioneirismo no que diz respeito à pesquisa genética, tá? Daí o Dr. John, na inauguração desse hospital, ele definiu o hospital como organismos vivos constituídos de diferentes partes, tendo como função diversas, mas todas na devida proporção, relacionadas entre si e no conjunto, para produzir resultados desejados. Algo que também as pessoas não conseguiram entender muito na época. Daí vocês podem me questionar, professor, qual que seria então a definição mais adequada de hospital? Como nós temos uma instituição a nível mundial que faz essas deliberações e serve como base para a prática e para a conceituação na área da saúde, que seria a Organização Mundial da Saúde, a gente sempre considera aqui o Hospital John Hopkins, a definição dela como para se utilizar na nossa prática, tá? Então, se perguntarem para vocês, vocês sempre vão utilizar a definição da OMS, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Aqui está o Hospital John Hopkins Hospital, que eu mencionei ainda há pouco. E esse daqui é o prédio original do John Hopkins.
Só que eles notaram que a assistência sem pesquisa e sem ensino fica defasada. Então ele utilizou esse prédio para os cursos de medicina e enfermagem, que é considerado o top 1 no nível de excelência mundial. Tá? A OMS define o hospital da seguinte maneira, que é o que importa para os senhores. O hospital é um organizador de caráter médico-social que deve garantir assistência médica, tanto curativa como preventiva, para a população, além de ser um centro de medicina e pesquisa. Aqui já foi englobado várias áreas que as outras definições não consideravam. Por exemplo, o caráter social foi acrescentado, a assistência médica curativa que tinha nas outras foi colocado aqui, e também a chamada medicina preventiva, que é fazer com que essa pessoa não fique doente e precise de um cuidado mais intensivo ou especializado, tá? E além disso, incluiu a pesquisa na definição deles. Então, o que nós temos hoje, a definição mais clara e precisa de hospital é da Organização Mundial da Saúde, essa daqui. Funções dos hospitais. Então, gente, nos congressos da OMS, eles discutiram bastante quais seriam a função dos hospitais. Antes acreditava-se que seria apenas para tratar doentes. Os gregos eram para servir de apoio e hospedagem. O Brasil também apenas para tratar a pessoa quando ela tivesse com algum processo patológico ou descobrir essa doença apenas, tá? Só que foi acordado que os hospitais teriam as seguintes funções básicas, tá? Todos eles. Aqui está falando basicamente que o hospital é uma empresa, como eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula, que ela se assemelha muito a uma empresa. E se comparada a todos os tipos de organizações que nós temos hoje, o hospital é do nível de complexidade maior, se comparado às outras empresas, tá? Porque ela tem como objetivo principal receber o corpo humano quando por alguma razão se tornou doente ou ferido. E quando ele for receber esse corpo, ele tem como principal objetivo tratar para curar. E se ele não conseguir curar, fazer com que restaure e volte ao normal o máximo como era antes. Então, o que não é curável, pelo menos a gente tem que manter o controle da doença, das doenças no caso que a gente não tem cura, mas sim tratamento, só para manter controle, tá? E as funções dos hospitais, eles evoluíram junto com ele, passado o tempo. Então, tá aqui a comissão que eu estava referindo aos senhores ainda há pouco, tá? A Comissão de Peritos em Assistência Médica da Organização Mundial de Saúde definiu as seguintes funções para o hospital. Basicamente são essas 4, tá? A função preventiva, que seria aquela prevenção para a pessoa não ficar doente, o que não é muito prático aqui no Brasil. O Brasil, ele ainda, em sua totalidade, em sua maioria, né, utiliza a chamada medicina curativa, onde o objetivo é apenas curar doenças e os pacientes só dão entrada no SUS quando realmente já estão com algum comprometimento na saúde. Só que tem alguns outros programas que a gente consegue observar que está vindo a medicina preventiva. E aqui tem alguns exemplos disso. Por exemplo, supervisão da gravidez normal faz parte da medicina preventiva até o nascimento da criança. A supervisão do crescimento normal dessa criança também faz parte, levando em consideração aquelas consultas de rotina que as mães deveriam levar as crianças ao pediatra, aquelas consultas de rotina que as mulheres fazem anualmente, pelo menos ou com o ginecologista ou com o enfermeiro para fazer coleta de PCCU, é medicina preventiva. E o controle de doenças transmissíveis, principalmente o núcleo de doenças venéreas, que a gente consegue ver que eles são bem atuantes, e também na educação sanitária, que é responsabilidade de todo profissional de saúde, como eu já falei para vocês, fazerem a chamada
educação em saúde, tá? Além do caráter preventivo, nós temos o caráter restaurativo, que significaria aquela medicina curativa, que a gente já consegue evidenciar bem na rotina hospitalar, que seria diagnóstico de doenças, ambulatórios de internação, o tratamento dessas doenças, tá? Elas devem ser curadas, a medicina curativa ela tem que curar essa doença ou fazer tratamento paliativo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em tratamento paliativo, mas seria basicamente o seguinte: é uma doença que não tem cura, a gente emprega técnicas e procedimentos para dar pelo menos uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Por exemplo, em pacientes que estão em estágio terminal de câncer, não vai ter cura, mas nós podemos fazer... Medida de conforto, né? Isso, nós podemos fazer algumas técnicas, alguns procedimentos que dê uma qualidade de vida para essa pessoa até o fim dessa vida. Não é porque que ela não tem cura que ela não necessita de cuidados. E assim vai com muitas outras doenças que chegam a estado cronificado, tá? Tudo isso é cuidado paliativo. Também envolve procedimentos médicos, cirúrgicos e especiais, reabilitação física, mental e social, preconizando tudo que a OMS falou, e cuidados de emergência, no caso dos hospitais de urgências e emergências, em acidentes e doenças, tá? O mal súbito aqui seria essas urgências e emergências, tá? Além de prevenir, restaurar a saúde, os hospitais que vocês estão inseridos nesse campo têm a função também de ensino. Quase todos os hospitais do Acre, principalmente os do SUS, que vocês podem observar, são todos hospitais escolas. Vocês estudam a parte teórica aqui e vão empregar e aprender técnicas em campo prático. Isso seria a função de ensino dos hospitais, que seria a formação de técnicos de nível médio e graduação médica e paramédica, pós-graduação, especialização e praticantes em gerais. Esses praticantes gerais seriam aqueles que fazem cursos de aperfeiçoamento ou aqueles que a gente chama de cursos livres. No caso de vocês, alguns não estão fazendo cursos de hemodiálise. O curso de hemodiálise não é um curso técnico, é um curso de aperfeiçoamento, tá? Os interessados em medicina social e outras profissões correlatadas aqui todo, porque nem só estudantes da área da saúde frequentam o hospital durante o processo de formação, tá? Serviço social também frequenta o hospital. Psicologia, muitas das vezes, também é considerado, por alguns cursos da saúde, frequenta o hospital, tá? Então, tudo isso é profissão correlatada. E, além da função de ensino, tem a função de pesquisa. Essas pesquisas a gente encontra muito nos programas de mestrado e doutorado, mas não precisa está vinculado, tá, gente? É um programa de mestrado e doutorado para fazer pesquisa no hospital. Por quê? Principalmente se for o hospital do SUS, os dados produzidos, o ambiente, tudo é de domínio público. Então, se vocês quiserem, porventura, fazer algum tipo de pesquisa na área da saúde utilizando os dados de um hospital, eles vão ter que fornecer esses dados para vocês exporem e fazer a pesquisa de vocês. Logicamente que tem protocolos, procedimentos, mas de maneira alguma eles podem negar esses dados, tá? E essas pesquisas podem ser na área hospitalar, na área técnica, na área administrativa ou em qualquer área da saúde. Essas daqui são as 4 funções básicas do hospital. Então, se eu perguntar para vocês quais são essas 4: prevenção, restauração, ensino e pesquisa. Ficou claro, gente, as 4 funções do hospital? Sim. Sim, perfeito. Sim. Vamos lá. Agora nós vamos estudar a classificação de hospitais. Isso daqui causa um pouco de confusão na cabeça, principalmente dos alunos. Por quê? Um mesmo hospital, ele pode ser classificado, entrar em várias classificações dessa que eu vou mostrar para vocês. Isso vai depender do critério que a gente utiliza para classificar. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou começar a mostrar para vocês. Vamos lá.
Se o meu critério for de acordo com o tipo de assistência prestada, os hospitais são classificados em 2 grupos, tá? Como hospital geral, que seriam aqueles hospitais que atendem muitas doenças, muitas enfermidades, tá? Aqui no caso, o hospital geral é da região sul, desse hospital. Ou pode ser hospitais especializados, que são aqueles que são especialistas em um órgão específico do corpo ou uma linha de doenças. Aqui eu coloquei, por exemplo, o Instituto do Coração. O Instituto do Coração ele só trata doenças cardíacas. Então, por ele se limitar apenas a uma área, a cardiologia, ele é um hospital especializado. O UNACOM, o Hospital de Câncer aqui do Acre, ele é um hospital especializado porque ele trata apenas a serviços de oncologia, ok? Tem muitos hospitais especializados de referência aqui no Brasil, tá? O Hospital de Barretos é referência também. Agora, se o critério for por nível de competência, nós classificamos esses hospitais como um hospital primário, que seria aquele responsável apenas por fazer prevenção, profilaxia e ter clínica básica. A gente encontra isso muito no interior, esses hospitais, tá? O hospital secundário seria um hospital básico, sem muitos recursos avançados, e o terciário, ele já tem um nível de tecnologia um pouquinho mais desenvolvido. Isso de acordo com o nível de competência, tá? Ou seja, por exemplo, vou explicar para vocês. O INCOR, o Instituto do Coração. Pelo tipo de assistência, ele é especializado. Pela competência, ele é terciário, porque ele tem um nível tecnológico muito alto. Por isso que eu disse para vocês, o mesmo hospital entra em várias classificações dependendo do critério que eu utilizar. Outro critério que eu também posso utilizar para classificar hospitais é a unidade mantenedora, é quem mantém esse hospital. Se o hospital for público, ele é mantido pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal. Se ele for privado, ele pertence a uma pessoa física ou a um grupo. Também tem hospitais que não pertencem a apenas uma pessoa, pertence a um grupo de empresas, tá? E esse direito privado vai ser ou para essa organização ou para essa pessoa que está registrada no CNPJ. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Primeiro, um hospital público, que seria o Hospital de São Paulo. O Hospital de São Paulo, ele pertence à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ou seja, ele é um hospital federal. Por ele ser mantido pelo governo federal, ele é caracterizado como um hospital público. O Hospital Sírio-Libanês, ele é mantido por um grupo de pessoas que são donas, entre aspas, dele, né? Então, ele é um hospital particular. Outra classificação. De acordo com a capacidade. De acordo com a capacidade, nós classificamos os hospitais em 4 grupos. Os hospitais de pequeno porte, que são aqueles que têm de 25 a 49 leitos para internação, tá? E esses leitos podem ser contando com todos os setores. Clínica, leitos de clínica masculina, clínica feminina, se tiver setor de nefro, todos os setores são contabilizados aqui. Entre 25 e 49, ele é um hospital de pequeno porte. Um hospital com porte médio, ele tem entre 50 a 149 leitos, tá? Um hospital de grande porte, ele tem de 150 a 500 leitos. E de um porte especial, também conhecido como porte extra, ele tem cerca de mais de 500 leitos. Geralmente, esses a gente só encontra nos hospitais especializados ou também chamados de hospitais internacionais, que a gente consegue encontrar. De acordo com a edificação, até o formato do prédio, a gente consegue classificar um hospital. Um hospital ele pode ser multibloco quando ele, pelo nome já diz, né? Ele é feito por vários blocos que podem ou não se interligar a si. Por exemplo, a Fundação Hospitalar, quem já foi lá, tem um bloco da UTI,
tem bloco de enfermaria, tem um bloco da centro cirúrgico. São blocos que são interligados entre si, então é um hospital multibloco. De acordo com a arquitetura também, ele pode ser classificado como um hospital horizontal. Hospital horizontal, aqui ó, onde a predominância da dimensão dele é de sentido horizontal. Ele não é alto para vertical, né? Apenas para horizontal. Esse daqui é o hospital da Unimed do Rio de Janeiro. Ele tem essa arquitetura com predominância horizontal. Ou ele pode ser um hospital vertical, onde o que se sobressai é o comprimento vertical dele. Esse daqui é o hospital, por incrível que pareça, esse prédio aqui, ó, esse edifício, que parece mais um edifício, é um hospital. O nome dele é Hospital Orion, ele é de Goiânia, é Brasil, tá? Isso daqui. Ele é administrado pelo Instituto Albert Einstein. Mas ele é vertical. Deixa eu ver se eu mostrei pra vocês uma... Não coloquei aqui não. Vamos lá. Até aqui, enquanto classificação de hospital pelos mais diferentes critérios, tiveram dúvida em algum critério, gente, de classificação? Só volta na primeira para anotar uma coisa, por favor. No primeiro? Isso. Só para não anotar aqui. Eu mandei para vocês, tá? Os slides. Vamos fazer um teste agora. Eu preciso da participação de vocês. Vocês observem para mim, gente, o novo prédio do UERB, do Hospital de Urgência e Emergência do Acre, tá? Tem alguém com o microfone ligado. Vamos lá. UERB. Visualizem bem. De acordo com o tipo de assistência que ele presta, ele é geral ou especializado? Geral. Ele é geral. Alguém acredita que ele seja especializado por ele ser urgência e emergência? Sim ou não? Professor, eu acredito que seja especializado. Ele é geral porque ele atende muitas doenças. Apesar de... Tem a porta de urgência, tem a porta de emergência, só que se a pessoa aparecer lá com doença mental, com tuberculose, com doença renal, com qualquer outro tipo de patologia, o UERB vai atender. Depois faz os encaminhamentos pertinentes. Então ele é considerado aqui nessa perspectiva de assistência um hospital geral. Tá. De acordo com o nível de competência, ele seria um hospital primário, secundário ou terciário? Acho que seria secundário. Professor, é meio complicado, porque em relação aos outros hospitais que nós temos, para mim ele seria terciário, porque ele dispõe das de recursos. Isso. Temos, né? Ele é terciário. O UERB é terciário, porque lá, aqui está falando sem recursos avançados. No UERB a gente tem ressonância magnética, nós temos como fazer vários tipos de exames de imagem, nós temos a estrutura para fazer exames bioquímicos, exames laboratoriais, então ele tem um nível de tecnologia considerável. Então é um hospital terciário. Isso, então ele é um hospital terciário. Só não tem muito leito. Então, não tem, sabe, eu nem verifiquei, então eu não vou saber dizer para vocês o número de leitos. Vamos lá. Ele é público ou particular? Público. Isso. Agora, uma coisa que pode gerar um pouquinho de confusão na cabeça de vocês. O Santa Juliana, ele é público ou particular? Os dois. Isso! Não, tá, quem falou os dois? Particular que presta assistência. Quem falou os dois tá certo, porque atende leito do SUS e também atende particular. Só que ele se torna particular porque o SUS paga ele. Entenderam? Então ele ainda se enquadra no hospital particular.
Agora, voltando pro herb. Quanto ao porte, gente, eu não sei informar para vocês quanto o leito, então eu não conseguiria classificar. Eu até procurei, mas eu não encontrei o número de leitos. Eu encontrei leitos de UTI, de enfermaria, mas no geral, não. Mas como a Wisna falou, é poucos. Vamos lá. Quanto à edificação, ele é multibloco, horizontal ou vertical? Antes ele era vertical, né? E agora? É. Ele é mais alto. Vamos lá. Ele é mais alto ou ele é mais largo? O que vocês acham? É lá? Então ele é horizontal ainda, tá, gente? Ele é parecido com esse daqui, ó. Não construíram um edifício com muitos andares. Ainda é considerado horizontal. Então pega o que predomina, né? Isso, é sempre o que predomina. Ele tá alto, só que ele ainda é mais alto do que alto, não é? Sim, o comprimento dele horizontal é maior do que o vertical, então ele ainda é horizontal, apesar de ter alguns andares. Esse daqui também tem alguns andares, só que ele é mais horizontal. Vamos lá, agora nós vamos ver, já que vocês agora sabem a função desse hospital, que são aquela que eu mostrei para vocês. Peraí, eu acredito que tem algum colega que quer entrar. Tem. Vamos lá. Agora que vocês sabem as funções desse hospital, o conceito de hospital, o que seria o hospital como organização, e fazer a classificação desse hospital das mais diversas maneiras, nós agora vamos entender como que ele funciona por dentro, todos os níveis e setores, tá ok? Vamos lá. Basicamente, um hospital, ele tem como topo, assim como nível principal está no topo da hierarquia, o que nós chamamos de conselho diretivo ou direção superior. Nós sabemos que todo hospital, toda unidade tem um diretor, mas acima do diretor tem um conselho. Aqui nós temos, no caso do hospital público, hospitais públicos, nós temos as secretarias de saúde, tá? Que elas vão ser responsáveis por nomear os diretores. O conselho diretivo ou a direção superior, ela vai tratar das políticas gerais dessa instituição e elaborar todas as diretrizes. E além disso, é ela que vai controlar todos os recursos econômicos do que vai ou não vai para o hospital, tá ok? Abaixo dela vai estar, como eu disse para os senhores, a diretoria, o diretor, que é o órgão responsável por planejar e estabelecer toda a organização interna do hospital. Além disso, ele vai coordenar os trabalhos dos médicos, os trabalhos administrativos e controlar todas as técnicas administrativas também. Aqui eu coloquei o Dr. Sidney. O Dr. Sidney, para mim, esse homem é quase um deus. Ele é diretor do Hospital Israelita Albert Einstein. Abaixo dele nós temos o que chamamos de corpo clínico. O corpo clínico, na verdade, ele é o conjunto de profissionais da medicina. Então, é um conjunto de médicos. Quando você vai num hospital e quer saber do corpo clínico, eu vou mostrar para vocês a sala dos médicos, tá? Porque é a classe que representa o corpo clínico. E eles também são divididos por especialidades, tá, gente? Basicamente, um hospital, ele tem, se ele não for especializado, é claro, porque você não vai querer um obstetra num hospital de cardiologia. Pode até ter, porque grávidas também têm problemas cardíacos. Mas isso aqui geralmente é naqueles hospitais gerais, tá? Tem que ter médicos especializados em clínica médica, que foi a matéria que eu lecionei para os senhores, em clínica cirúrgica, que vocês estudaram um pouquinho em centro cirúrgico com o professor Adriano, em obstetrícia
ginecologia e pediatria, tá? Essas daqui são as básicas do corpo clínico, tem que ter. Podem ter outra? Podem, mas para ser um corpo clínico tem que ter todas essas especializações. Juntamente com o corpo clínico, gente, nós temos o que chamamos de serviços técnicos, que são todas aquelas atividades que colaboram diretamente com o corpo clínico. Ou seja, todos aqueles profissionais que ajudam o médico a trabalhar, porque só ele não iria conseguir prestar assistência e tratar e cuidar de pacientes, tá? E é nesses serviços técnicos que a gente da enfermagem nós entramos. Por quê? Os profissionais de enfermagem, ele é a classe que mais tem representante no hospital. Cerca de 60% de todos os profissionais do quadro geral de pessoal de um hospital são profissionais da enfermagem. E desses 60%, a maioria são técnicos de enfermagem, porque como vocês viram, nós precisamos de uma enfermaria de 1 ou 2 enfermeiros para um monte de técnicos de enfermagem. Então, a enfermagem ainda constitui a maioria. Mas eles recebem os melhores salários, apesar de ser a maioria? Logicamente que não, tá? E além da enfermagem, nós temos o serviço social. Muita gente pensa que o serviço social ele não atua no hospital, é mais em... Qual é o nome daquele órgão? Proteção à criança? Conselho tutelar. No conselho tutelar, nas pessoas que estão vulneravelmente no que diz respeito à economia, né? Aquelas pessoas de baixa renda, mas no hospital também tem um setor de serviço social, tá? O serviço de nutrição e dietética, representado pelos nutricionistas, serviço de farmácia, representado pelos farmacêuticos e técnicos em farmácia, serviço de psicologia, pelos psicólogos, tem no hospital. Vocês às vezes olham e podem falar, professor, eu nunca vi esses profissionais lá. Eu garanto para vocês que nos grandes hospitais, inclusive aqui do Acre, todos eles têm esses setores, tá? Vocês podem não ver muito atuante, mas tem psicólogo sim, em todos eles, tem nutricionista, tudo certinho, tá? O serviço de arquivo médico e estatístico, que eu vou mostrar para os senhores, que é um setor específico, às vezes muito esquecido do hospital, mas de suma importância, que é através dele que nós vamos fazer todas as estatísticas de saúde, tá? O serviço de fisioterapia e biblioteca. Não é todo hospital que tem biblioteca. Geralmente os hospitais escolas ou os hospitais de ensino tem biblioteca. Aí vocês vão falar para mim o seguinte, professor, o senhor disse que os hospitais que nós frequentamos em estágio são hospitais escolas, sim, mas eles não têm biblioteca porque eles não são hospitais universitários, tá? Porque geralmente os hospitais que são vinculados a alguma universidade, eles têm esse serviço de biblioteca para os alunos, para os residentes fazerem pesquisa dos casos clínicos antes de prestarem assistência a algum paciente. No Acre, há alguns anos já está com o processo aberto para a inauguração do hospital universitário da UFAC, mas nada concreto ainda, tá? Vamos lá. Além disso, nós temos o chamado corpo profissional. Olha, se o corpo clínico são os médicos, os serviços técnicos é enfermagem e todas as demais áreas da saúde, o corpo profissional vai ser aquele pessoal que serve para apoio administrativo e apoio gerencial para que esse hospital funcione. Porque não é apenas com médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais que um hospital vai funcionar. Então a gente precisa desse serviço de apoio, tá? Que engloba os seguintes serviços: o setor de comunicação, tá? Arquivo e secretaria, o setor de recursos humanos, o setor de recursos de materiais, que geralmente é o almoxarifado, e a enfermagem pode estar trabalhando no recursos de materiais, como eu falei para você, eu vou dar uma aula para vocês só de gerenciamento de materiais, então vocês podem trabalhar no recurso material e também no recursos humanos, porque eu vou dar uma aula para vocês de gerenciamento de pessoal.
Também podem trabalhar no recursos humanos. O setor financeiro, o que eu vejo na prática, alguém da enfermagem trabalhando lá, seria naqueles casos de auditoria que eu mostrei para vocês. Daí pode ter um enfermeiro ou um técnico de enfermagem auditor. Setor de contabilidade, o setor de engenharia, de processamento de dados, a lavanderia, a zeladoria, o setor de limpeza, de transporte e de portaria. Tudo isso daqui serve para apoio administrativo e gerencial para que esse hospital funcione. Todos eles fazem parte do corpo profissional. Se eu perguntar para vocês, gente, os técnicos de enfermagem estão em qual grupo no hospital? Vocês me responderiam o quê? No corpo clínico? No corpo clínico? Serviços técnicos. Corpo clínico só é médico. Aqui, ó. Corpo clínico só é médico, daí nós temos o serviço técnico. Ele é uma subdivisão do corpo clínico ou ele já é um outro? Ele é, na verdade, ele é um colaborador. É uma outra. Ele é um colaborador do corpo clínico, tá? Mas o corpo clínico mesmo só é constituído por médicos. E não são todos os médicos, não. Às vezes é um representante de cada especialidade dessa, tá? E eles são, por exemplo, o médico responsável por clínica médica vai ser responsável por todos os médicos de clínica médica. O cirurgião-chefe vai ser responsável por todos os cirurgiões. Daí eles formam uma junta, que eles chamam de linha de frente nos casos de crise. Cada setor desse pega os seus profissionais, representados por um, que já está no corpo clínico, e faz o gerenciamento de crise. Continuando. O quinto e último setor do hospital, que a gente considera, é o setor médico, tá? É o setor médico, de arquivo médico e estatístico, que a gente conhece como SAMI. Que é esse, todo hospital tem é um arquivo onde fica todos os prontuários, exames, tudo que produzir durante a estadia do paciente ou a internação dele ou as consultas dele no hospital vai gerar documentos, né, que a gente anexa ao prontuário, e esse prontuário é anexado e arquivado aqui no SAMI, que é o serviço de arquivo. Quando nós quisermos fazer, por exemplo, alguma estatística, a gente sempre vai atrás de coletar dados aqui no SAMI. Lembrando também, gente, que todo paciente que após a internação, seja ela uma internação de período curto ou longa, ela tem o direito, esses pacientes, já fica até como alerta para vocês, de levarem uma cópia do prontuário deles. Só que, logicamente, às vezes precisa solicitar, eles dão um tempo hábil para procurar e para fazer as cópias, mas todos têm direito a uma cópia do seu prontuário, tá? Porque aquilo é um documento seu, não é do hospital. O hospital precisa daquilo para manter controle, para fazer estatística. Por exemplo, vocês no final dessa crise vão querer saber quantos % das pessoas que deram entrada no ERB de fevereiro a dezembro, mais ou menos, né? Fevereiro a dezembro, quanto desses % foi de atendimento de coronavírus? Daí a gente vai lá no prontuário, olha, verifica todos os prontuários e consegue essa estatística dessa porcentagem que a gente quer, tá? Daí vocês podem me perguntar o seguinte, professor, e o serviço de radiologia, medicina nuclear, laboratorial e tudo mais? Isso também são serviços de apoio ao corpo clínico, tá? Mas serviços técnicos só são esses, a gente da enfermagem e essas outras profissões aqui. Quanto aos setores do hospital, gente, tem alguma dúvida? Algum setor não ficou claro? Basicamente são esses 5. Tudo certinho. Tudo certinho. Deu pra entender bem. Perfeito, então, gente. Sim. Deu pra entender bem. Sim. Então tá, gente. Se não dúvidas, a gente encerra a nossa aula de hoje. Ela é bem mais interessante do que as outras, não é? Porque vocês conhecem com profundidade o futuro setor de trabalho dos senhores. Setor não, local de trabalho.